Um depoente foi preso em flagrante na CPMI do INSS. O clima ficou pesado numa comissão conhecida por humilhações seguidas do Sérgio Moro. Oi, o que é isso que eu tô lendo? Como é que isso aconteceu? Quem foi preso? O que está acontecendo? Vamos descobrir com Pedro Zambarda no Plantão no Meteoro. Bora lá! Boa tarde, boa noite, Pedro. Memórias de guerra, Memórias total, de guerra da guerra. CPI da Covid, né? Não, eu fico lembrando assim, quando tinha uma ameaça de cadeia. Nossa, dia de prisão era um espetáculo, né? Com aquela bagunça, gritaria. O duro é que esse sujeito que foi preso, eu botei o Sérgio Moro na descrição por puro clickbait. É que o Moro tá dando audiência nessa CPI. Então, Sérgio, se você ficar ofendido, veja o meme no Blue Sky Louro Moro, que pintaram seu cabelo de loiro. E ficou muito bom lá, mas é só pra chamar a atenção. O cara que foi preso, ele foi tão sem vergonha, assim, Ana, com todo o respeito que eu não tenho pra essa pessoa, que ele teve o pedido de prisão, ele nem se mexeu. Sabe aquela coisa, aceita e vai? Aceita e vai. As pessoas ao redor gritaram mais do que ele, assim, mas, ó, só pra vocês verem o teor do discurso, eu não tô mentindo não, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui e vamos trazer pra vocês. Tava lá os bolsonaristas, né, falando da CPMI, não, a gente combate corrupção, e aí rolou isso aqui, vamos lá. Que em respeito ao povo brasileiro, em respeito aos parlamentares desta CPMI, que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Pensa na empolgação. O infringente precisa ser... Pô, cara... Pô, eu tava esperando mais. Esteja preso, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Como faço sempre... Ao final dos nossos trabalhos... É o cara trabalhos, que tá do lado direito dele aí. Gosto de deixar aqui uma palavra aos brasileiros e brasileiras que nos acompanham e que acreditam no trabalho dessa CPMI. Hoje eu não falo apenas como presidente de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Falo como filho, neto e amigo de brasileiros que trabalharam a vida inteira e só pedem uma coisa: respeito. O Brasil viu hoje um retrato que dói. Um país que fez o povo trabalhar uma vida inteira para ver o salário, a aposentadoria, ser roubado na velhice. O senhor depoente chegou aqui amparado por um habeas corpus. No pedido inicial, esperava se esconder no silêncio. Mas o silêncio, senhoras e senhores, também fala. E o silêncio de quem deve explicações grita mais alto que qualquer palavra. Há um esquema muito bem montado de desvio de dinheiro público. E o que essa CPMI revelou ao longo dos últimos meses confirma o que o país já percebeu. Não foram falhas administrativas, foi uma engrenagem que atravessou governos, se manteve viva dentro do Estado. As associações assinavam convênios, as entidades intermediavam descontos, mas por trás disso havia uma estrutura silenciosa e permanente, capaz de sobreviver a trocas de ministros e diretores, como se um fio invisível ligasse todos os golpes. E esse fio partia de dentro da Previdência, de servidores que em algum momento abriram as portas para que o crime entrasse e se instalasse. Roubaram o pão da mesa de milhares de aposentados, milhões, na verdade. Roubaram o descanso das viúvas, roubaram a esperança dos órfãos do futuro do país. E ainda têm a coragem de dizer que não sabiam. Isso não é descuido, é crime. E quando o crime é cometido dentro do próprio Estado, o silêncio vira cumplicidade. Foram 221 milhões de reais desviados, bens bloqueados pela Justiça, relatórios da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União comprovando movimentações suspeitas. E ainda assim, tentaram transformar o roubo em burocracia. E não estamos falando de poucos casos. Foram mais de 40 mil tentativas de golpes, inclusive contra pessoas que já haviam falecido. Um desrespeito total. Teve também um outro golpe, 8 de janeiro, que os caras que estão preocupados com os velhinhos esqueceram. Mas beleza, continua. Total a memória dos mortos, a dor das famílias e a dignidade de um povo que só quer viver com o mínimo de paz. É o retrato mais cruel da ganância, roubar até de quem já partiu.
Por isso, neste momento, quero me dirigir a cada aposentado, a cada aposentada, a cada viúva, a cada órfão, a cada familiar que nos acompanha ao vivo, com o coração apertado e a esperança nos olhos. Eu sei que há milhares de vocês assistindo a esta sessão, acreditando que ainda é possível ver justiça no Brasil. E quero que saibam, nós podemos libertar o nosso país dessa corrente de corrupção profana, feita por gente que perdeu o respeito por tudo e por todos. Eu sei o preço que se paga por enfrentar poderosos, mas também sei o valor que se conquista quando se honra o povo. Essa CPMI nasceu para ouvir os esquecidos e vai até o fim por eles. Não estamos sozinhos. Do lado de cá estão as viúvas que choram sozinhas, os aposentados que contaram moedas, os órfãos que herdaram o silêncio. Do lado de lá estão os que enriqueceram com a dor. E eu quero dizer algo a eles: acabou o tempo da covardia institucional. Hoje não encerramos uma oitiva, encerramos um ciclo de impunidade e começamos o tempo da verdade em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos e da esperança que ainda vive no coração do Brasil. O Brasil ter sido enganado por um tempo, pode sim, mas nunca será calado para sempre. Os depoimentos estão encerrados. Em uma série de oportunidades, o depoente, estando na condição de testemunha, fez afirmação falsa, negou ou calou a verdade. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho, que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria de Polícia adotem as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convido para a próxima reunião a ser realizada no dia 7 do 11 às 9 horas deste plenário, para a oitiva de Onix Lorenzoni, ex-ministro do Trabalho e Previdência. Declaro encerrada a presente reunião. Ana, vamos explicar, né? Porque, do nada, Não, o senhor não, tá de preso. boa, Pedro. Eu entendo por que o cara nem se mexeu. Ele tava dissociando, dormindo total com aquele discurso todo. Pelos aposentados, pela mãezinha, pelo ciclaninho. Não, o cara tava E o completamente senhor está preso. dissociando. Eu conheço esse olhar, assim. Então, vamos explicar quem é o moço que foi preso, porque assim, o duro dessa CPMI é que ninguém explica nada, e na verdade ela foi criada, gente, pra atacar o governo Lula. Aham. Esses escândalos aconteceram no governo Bolsonaro. Então os caras ficam nesse papo moralista, sendo que foi, gente, esse Carlos Viana aí do Podemos, tava dando aso pra gente do PL fazer discurso que era culpa do governo Lula. E aí temos uma notícia, não tô trazendo de nenhum site de esquerda, tô trazendo do Senado Notícias, CPMI do INSS, presidente da entidade, é uma entidade de pescadores, Ana. Foi preso em flagrante, que é esse senhor aqui que tá no meio. Que continua desanimado. Mesmo sendo levado preso. Eu acho que é o preso mais triste da CPMI, né? O cara tá resignado, mas vai lá. Presidente Tá, da por que esse cara foi preso? Explica aí pra galera. Presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura, CBPA, Abraão Lincoln Ferreira foi preso por falso testemunho ao fim do seu depoimento na CPMI do INSS nesta segunda-feira, dia 3. Depois das arguições dos parlamentares, o relator da CPMI, Alfredo Gaspar, requereu a prisão do flagrante do depoente. Segundo o relator, Lincoln mentiu sobre o motivo da sua saída da direção da Confederação Nacional de Pescadores e Aquicultores. Ele declara ter renunciado do cargo quando, na verdade, tinha sido afastado por medida cautelar e negou por meio do silêncio conhecer Antônio Carlos Camilo Antunes. Quem é Antônio Carlos Camilo Antunes, Ana Lesnovski? O careca do INSS, que não gosta de ser chamado de careca do INSS. Negócio que conhecia o careca, mas admitiu o vínculo ao responder outras perguntas. Lincoln também teria mentido sobre a natureza da sua relação com Gabriel Negreiros, tesoureiro da CBPA, e sobre o alcance da procuração passada a Adelino Rodrigues Júnior. Adelino tinha amplos poderes para mover recursos na CBPA e, com esses amplos poderes, ele enviou 59 mil para a esposa do procurador-geral do INSS, de então, Virgílio Antônio, e 430 mil para João Vitor Fernandes em espécie.
Antes de concordar com esse pedido, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana do Podemos, lembrou que o silêncio também fala e manifestou sua esperança com os rumos da comissão parlamentar mista de inquérito. Encerramos um ciclo de impunidade e aí é todo o discurso que ele fez naquele vídeo. Claro, Ana, que esses caras são presos e assim, é desvio de milhões, já foi solto, né, gente? Claro que já foi solto, não fica, né? Correio Brasiliense, depoente preso por ordem da CPMI e do INSS, é solto após pagar fiança. Presidente da Confederação dos Trabalhadores da Pesca foi preso por ordem do senador Carlos Viana, sob a suspeita de falso testemunho. A liberação poucas horas depois gerou críticas de parlamentares que afirmaram que a decisão enfraquece o poder investigativo da comissão. Presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, Abraham Lincoln, foi solto na manhã desta terça, dia 4, após pagar fiança. Ele havia sido preso durante a madrugada por determinação do presidente da CPMI, que investiga as fraudes do INSS, senador Carlos Viana, sob a acusação de ter mentido em depoimento à comissão. Viana afirmou que a decisão foi motivada por indícios de falso testemunho. A soltura, no entanto, gerou incômodo entre os integrantes da comissão. Nos bastidores, parlamentares afirmaram que a decisão de liberar o depoente, poucas horas depois da prisão, enfraquece o poder investigativo da CPMI. É muito complicado a gente prender e horas depois o depoente ser solto. Gostaríamos que fosse levados a sério, afirmou um dos membros do colegiado. Outro integrante avaliou que a liberação rápida pode comprometer a credibilidade da comissão. Quando prendemos, esperamos que isso seja mantido. Espero que isso não acabe em pizza. E se acabar, não será nossa culpa. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Eu quero dizer uma coisa só. Veja, Ana, eu sou completamente solidário a qualquer aposentado ou pensionista que tenha sido lesado nesse escândalo. Mas eu fico pensando até onde isso é realmente sério. Jura que o problema todos esses anos é o careca do INSS? Não é o Onyx Lorenzoni que era o ministro? Não é o Sérgio Moro que era o super-ministro da Justiça? Não é os homens escolhidos ali pelo Bolsonaro que potencializaram o escândalo? Tem uma empresa de eventos que estava bombando com eventos no auge da pandemia. E os caras vêm me falar que a culpa é do Abraham Lincoln, do careca do INSS... Sabe, é uma farsa isso aqui. Esteticamente até uma farsa, não chega em lugar nenhum. Então, a gente precisa voltar para esse ponto, Pedro. Porque é que essa CPMI foi criada? Ela foi criada como uma forma de tentar manchar a imagem do governo Lula, né, como uma forma de dizer, olha, vejam o que está acontecendo no governo Lula. O que aconteceu? Não foi para frente, porque eles não conseguiram sustentar essa narrativa. Começou a ficar muito evidente, né, que essas coisas vêm lá de trás do governo Bolsonaro e que só está sendo investigada porque estamos no governo Lula. Então a CPMI foi perdendo, primeiro ela não ganhou tração pública, e foi perdendo essa legitimidade, né? Até porque também a CPMI foi coalhada dessa galera que apoia o governo Bolsonaro, né? Então ficou essa coisa esquisita ali, é uma CPMI que quer causar, que quer dizer, estamos investigando, mas não pode investigar muito, entendeu? Senão chega nos meus amigos. Exatamente, então eles querem fazer barulho, mas não conseguem, porque se fizer barulho e investigar de fato, vai respingar ali nos amigos deles, e é isso que eles não querem fazer. Então é por isso que essa CPMI não consegue emplacar direito. Agora, dito tudo isso, não quer dizer que uma CPMI sempre é uma enganação. Eu sei, eu vou defender de volta, porque eu acompanhei a CPI da Covid inteirinha, de cabo a rabo, e muitas vezes a gente ouve isso. Não serviu para nada. Eu lembro que tinha essa expectativa, e eu confesso que eu compartilhava dessa expectativa das prisões. O dia que tinha uma prisão, nossa, vai ter uma prisão e
tal. Por quê? Porque gera esse sentimento, né, de justiça sendo feita, enfim. Mas não é sobre isso, né? Não é sobre aquela prisão ali, que é uma coisa pontual, muito mais difícil de manter, de fato, né? Porque eu concordo que tinha que ser mantido mais, porque descredibiliza, enfim, né? Mas não é sobre aquilo. O impacto de uma CPI, ela é muito maior, quando bem feita. Como eu ainda acho, vou defender isso, que é o caso da CPI da Covid. Os resultados dela não foram maiores, porque os resultados foram engavetados, né, pela PGR naquele momento. Depois, agora, reaberto, enfim, né? Mas é isso, os resultados são muito além da CPMI. De novo, essa daqui tem uma tendência a não ir muito para frente, porque ela já, de origem, ela tem esse vício. Ela quer investigar apenas para tentar descredibilizar o governo Lula. Só que aí ela entra nessa contradição. Ela quer investigar, mas ela não pode investigar, porque se ela investigar de fato, ela vai descobrir que não é no governo Lula que a coisa toda começou. É o Ouroboros, então, né? A cobra comendo o próprio rabo. Exatamente, né? Então, assim, e concordo que tem um aspecto de espetacularização na CPMI, não tô negando isso em CPIs de forma geral, especialmente a partir da CPI da Covid, que foi de fato um espetáculo. Naquele momento, isso é o que eu defendo, naquele momento necessário, porque foi o que trouxe visibilidade para a questão da pandemia, das vacinas, e que começou a pressionar o governo Bolsonaro ali. Né? Então a gente tem que pensar um pouquinho também no aspecto da espetacularização, que pode ser usado a favor da justiça também. Agora vamos ver na CPI do crime organizado, né, que hoje se consolidou ali com o Alessandro Vieira de relator e Contarato de presidente. A gente já passou do tempo, mas só para dizer, eu tô chocadaça com essa. Eu tava esperando que fosse né, Flávio Bolsonaro, né? E mais alguém. Tava esperando que fosse acontecer o que aconteceu nessa do INSS, que realmente tem tudo para deixar toda a questão do INSS e das pessoas que foram lesadas, deixar completamente sem investigar. Sim. Tá? Tem tudo para isso. Tá? Ficamos por aqui, Pedro, que já passamos. Ficamos por aqui com aquele o pedido de prisão mais sonífero das CPIs. Não julgo ali o cara, não. Eu também tava distraidaça. Eu seria presa facilmente, assim. O cara fala 2 horas de discurso e no final você tá preso. O cara já tá falando quanto é a fiança, né? Também tem isso, né? Ficamos por aqui, voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos.